Amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós e com todas as nossas famílias, né? Estamos aqui mais uma vez, através do nosso canal no YouTube, trazendo um estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus, para a edificação da igreja, para a nossa própria edificação, para que possamos estar utilizando, né, a espada, que é a palavra de Deus, na nossa caminhada, na nossa jornada aqui neste mundo carnal. E nós sabemos que é através da palavra, é através do estudo, que nós podemos estar mais próximo de Deus, é que nós podemos receber a mensagem, é que nós podemos saber da certeza de que Deus está olhando por nós, cuidando de nós, pois em muitos momentos de nossas vidas, Deus fala conosco através da palavra viva. Jesus utiliza o Evangelho para nos trazer as boas novas do reino. Então, por isso, nós temos que ter essa intimidade com o Evangelho, nós temos que estar sempre lendo, buscando e pedindo o Espírito Santo para que nos guie, pedindo o Espírito Santo para que nos mostre na palavra aquilo que o nosso coração humano, aquilo que o nosso espírito necessita para o fortalecimento, para a nossa jornada aqui. Amém? Então hoje nós vamos estar trazendo aqui a palavra de Deus. Eu escolhi estar falando com os irmãos aqui sobre a passagem que está no livro de Marcos, no capítulo 2, versículo 1 a 12, e tem o título A Cura de um Paralítico em Cafarnaum. Então, Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Eu vou fazer a leitura aqui do texto bíblico inicialmente. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém? Então essa foi a leitura da palavra do Evangelho, Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. E agora nós vamos fazer algumas considerações acerca desse trecho, que é um trecho muito bonito, é um trecho que traz uma mensagem
muito importante dentro da concepção do Evangelho, né, do reino de Deus. Nós vamos estar vendo aqui. Antes da gente trazer essa mensagem, vamos fazer aqui primeiro a nossa contextualização do texto, né? Qual parte histórica do Evangelho que está esse texto. Então, esse texto ele está aqui no início do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, quando Jesus, ele começa, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Então, Jesus volta a Cafarnaum. Cafarnaum, meus irmãos, é a cidade em que Pedro, Simão Pedro, o discípulo, morava. E acabou sendo a cidade assim escolhida por Jesus para ser a base do seu ministério, vamos dizer assim. Nós sabemos que Jesus era de Nazaré, e Nazaré era uma aldeia, uma vila, uma cidadela muito pequena. Então Jesus ele acaba sempre retornando para Cafarnaum, que já era uma cidade maior, uma cidade ali litorânea, né, uma cidade onde ele tinha essa estrutura aí da casa de Pedro, e era onde ele, né, que a gente vê no Evangelho, que ele estava sempre indo para quando, né, ele andava por todas as regiões pregando o Evangelho, ele voltava para Cafarnaum ali para dar uma parada, uma restabelecida. E Jesus ele já tinha passado por Cafarnaum antes, né? Se a gente for seguir a cronologia aqui do Evangelho de Marcos, ele já tinha ido a Cafarnaum, ele já tinha expulsado o demônio de uma pessoa lá na sinagoga, que é, né, a passagem que chama a cura do endemoniado em Cafarnaum. Ele já tinha curado a sogra de Pedro, tudo isso está no capítulo 1 de Marcos. Ele já tinha feito muitas outras curas, como está ali no versículo 32, né? Aí ele sai de Cafarnaum, vai rodar ali pela Galileia, né? levando a mensagem do reino, levando o evangelho, e depois de algum tempo ele volta para Cafarnaum, e no versículo primeiro fala que correu que ele estava em casa. Essa casa aí não é a casa de Jesus, como eu acabei de falar, que é a casa de Jesus, que ele nasceu, da mãe dele, era em Nazaré. Mas é a casa de Pedro, né, Simão Pedro, onde ele tinha ali como a base do seu ministério. Muito bem. E como ele volta para Cafarnaum, e como eu disse que ele já tinha feito muitos sinais, né, em Cafarnaum, logo que ele voltou, o versículo 2 já fala assim, ó, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Então, ou seja, multidão, né? Isso aqui é uma expressão literária indicando que não cabia de tanta gente dentro da casa que Jesus ficava. Então, já nem na porta as pessoas conseguiram chegar, ou seja, já estava a multidão do lado de fora da casa. Né? Então, colocando aqui o contexto de uma grande multidão, porque eles já sabiam quem era Jesus. Jesus já tinha estado em Cafarnaum, já tinha feito muitos milagres, já tinha feito muitos sinais, e ele já estava, o ministério dele já estava sendo conhecido. Então foi ele chegar e a multidão foi toda para lá, enchendo ali a casa, o lado de fora da casa, e a gente não tem como mensurar, né, o número de pessoas, mas a ideia que a gente faz quando a gente lê esse texto é de uma multidão, muita gente. E Jesus não perde tempo, né? Ao final do versículo 2 ele já fala, e anunciava-lhes a palavra. Ou seja, Jesus, o tempo todo no ministério dele, ele estava pregando a palavra do reino, a palavra do arrependimento, a palavra, né, de se tornar uma nova criatura, de arrepender dos pecados, de ficar livre dos pecados, né, do reino de Deus. Ou seja, todo o ensinamento do ministério de Jesus. Esse evangelho de Marcos, ele é um evangelho que traz ele é muito focado nas ações de Jesus. O tempo todo ele está mostrando Jesus agindo, curando, expulsando demônios, fazendo sinais, milagres. Diferente, por exemplo, do evangelho de Mateus, que também traz essas colocações, mas foca muito também no ensinamento, nos sermões. Então o evangelho de Marcos a gente vê que ele é um evangelho muito dinâmico.
e mostrando ali, querendo levar para o povo daquela época, principalmente os romanos, que o Cristo, Jesus, apesar de ter sido crucificado, de não ter sido aceito pelos judeus, ele era o Filho de Deus, o poderoso Filho de Deus, e demonstrava isso através das suas ações. E essa ação de Jesus aqui que nós vamos ver agora é uma ação muito bonita e traz uma reflexão muito bacana para a gente. Então, pois bem. Então esse é o contexto. Jesus chegou, a multidão foi, encheu a casa. E nesse contexto chegou lá um paralítico sendo carregado por 4 homens, né? Eles carregavam o paralítico, o Evangelho usa a palavra cama, mas na verdade a cama a gente tem como ideia um cobertor, né, que era o cobertor que eles enrolavam, andavam com ele e deitavam. Então 4 homens, um em cada ponta do cobertor, carregando esse cobertor e levando um paralítico. E chegaram lá com esse paralítico. E por que eles levaram esse paralítico? Como eu já disse, as pessoas já tinham conhecimento, né, do poder de Jesus Cristo, ou seja, eles já tinham a fé em Jesus, que Jesus era o Messias, o Cristo, que fazia muitos sinais, fazia muitas curas. Então eles foram lá com esse paralítico, visando isso, visando a cura, visando mais um milagre, visando mais um sinal de Jesus na cura desse paralítico. Então, esse é o primeiro ponto do texto, é a fé dos amigos do paralítico. Por quê? Porque primeiro eles creram em Jesus, que Jesus era capaz de curar aquele paralítico, uma pessoa enferma, uma pessoa que não anda. Depois eles chegam lá e não conseguem chegar com esse paralítico perto de Jesus, por causa da multidão. Imagina, uma multidão que não cabe nem dentro da casa, por lá de fora da porta, aquele monte de gente, e eles chegando com esse paralítico não conseguiam chegar nem perto. Mas a fé deles, né, era tão grande, eles tinham tanta certeza, convicção de que Jesus poderia operar ali mais um sinal, de que diante dessa primeira dificuldade, desse primeiro obstáculo, eles não desistem. E acabam tendo essa ideia até muito interessante, né? Eles foram bem espirituosos, inteligentes ali, em pensar de entrar com o paralítico pelo telhado. Isso a gente levando em consideração a arquitetura da época lá de Israel, e quando a gente assiste esses filmes aí, eles retratam muito bem isso, que as casas normalmente tinha a casa e do lado da casa uma escada que você subia para o telhado. O telhado era onde que tinha ali, é como se fosse uma espécie de terraço, uma área aberta, e ela era ali, fala, né, que era feito entrelaçado ali, madeira, com barro, com tipo esses sapês, esses negocinhos, isso que eram os telhados lá daquela época. Então eles tiveram essa ideia de subir com esse paralítico para o eirado, né, que é o telhado, e vão e fazem essa abertura. Eles tiram ali aqueles materiais que compõem o telhado, mais ou menos onde eles sabiam, né, percebiam que Jesus estava. Imagina a bagunça que eles não fizeram ali, caindo barro, caindo sujeira, tudo lá embaixo, mas abriram o telhado e ali desceram o doente. Isso mostra que a fé desses homens não os fizeram desistir do primeiro obstáculo, que foi a multidão, que foi a dificuldade de locomoção, que foi a dificuldade de acesso a Jesus. Eles tinham tanta fé, tanta convicção, tanta certeza naquilo que eles estavam fazendo, que eles continuaram, né, o intento deles, não desistiram e tiveram essa ideia aí de entrar com o paralítico pelo telhado. E por que eu falo na fé desses homens? Porque o próprio Jesus, é o próprio Jesus que nos dá essa conotação, esse entendimento. Eu não estou falando isso porque eu acho que aqueles homens tiveram fé. Não, é porque está no versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Ou seja, então Jesus entendeu todo o contexto, né? Ele é Deus, ele sabe de todas as coisas, e viu que aqueles homens ali eles estavam realmente movidos pela fé. Eles tinham certeza de que Jesus poderia curar aquele homem. Então por isso que eu falo da fé, tanto do paralítico que permitiu,
quanto daqueles homens que o estavam levando e que não desistiram, não colocaram dificuldade, não recuaram diante da dificuldade. Então Jesus percebeu essa fé, está no versículo 5, né? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Essa palavra de Jesus é que ela é muito interessante, porque dentro daquele contexto, vocês podem imaginar, meus irmãos, né, do paralítico, dos amigos do paralítico, toda aquela dificuldade, e eles estavam ali buscando a cura, buscando um milagre, o sinal, né, liberando aquele paralítico da sua doença física. E eles têm toda essa dificuldade que eu narrei aqui, vão, sobe o telhado, abre o telhado, desce o paralítico pelo cobertor e tal, e na hora que Jesus vê aquilo, percebe a fé deles, mas qual que é a palavra de Jesus, que é a palavra inesperada? Que não era a palavra que eles esperavam naquele momento. Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. Meus irmãos, isso é a parte chave do texto, é a parte chave do nosso entendimento para esse texto. Jesus sabe daquilo que nós precisamos. Muitas vezes nós vamos perante Jesus, nós estamos perante Jesus em oração, em propósito, clamando por cura, clamando por resolução de problemas, clamando por libertação dos nossos problemas aqui terrenos, mas Jesus sabe que nós precisamos. Jesus sabe. Por mais que às vezes na nossa oração nós não tenhamos aquela condição, né, de expressar claramente aquilo que a gente precisa, mas o Espírito Santo, a palavra ensina que o Espírito Santo intercede por nós. A palavra usa até a expressão com gemidos inexprimíveis, para que possa chegar ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, aquilo que realmente nós precisávamos. E nesse texto isso fica muito claro, porque se você pega todo o contexto que é narrado aqui, obviamente que todos imaginavam que o que aquele homem precisava naquele momento era a cura da sua enfermidade, era a cura da paralisia, era a cura física. Mas Jesus não. Jesus percebeu que para aquele homem o mais importante era o perdão dos pecados. Porque sem o perdão dos pecados, meus irmãos, não tem arrependimento. Sem o perdão dos pecados não tem salvação. Sem o perdão dos pecados não tem o discipulado. Nós não conseguimos ser discípulos de Jesus. O pecado é a doença espiritual. É a doença espiritual que necessita de cura. E Jesus, naquele momento, ele percebeu que o que aquele homem precisava era da cura espiritual. Era da cura dos pecados. Pois Jesus sabia que o inferno é muito pior do que qualquer paralisia. O inferno é muito pior do que qualquer doença. O inferno é muito pior do que qualquer circunstância desse mundo carnal, material que nós vivemos. E foi o que Jesus percebeu no coração daquele homem. Ele precisava, era de perdão. E Jesus perdoou os pecados dele. Jesus sabe o que nós precisamos, meus irmãos. Jesus sabe o que nós precisamos. Muitas vezes nossa mente humana, limitada, pecadora, pensa que sabe daquilo que nós precisamos, mas quem sabe verdadeiramente, quem perscruta o nosso coração é Jesus. Ele é que sabe o que nós precisamos. E eu tenho certeza que naquele momento, imaginando todo aquele contexto, aquela multidão, o paralítico descendo pelo telhado, toda a dificuldade, toda a engenhosidade para que aquilo acontecesse, as pessoas vão dizer: ele vai mandar ele levantar agora. Não, Jesus perdoou os pecados dele. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas, aí vem a segunda parte do texto, que vem o questionamento dos religiosos. Porque
Mesmo Jesus tendo aquela certeza, o pensamento dos religiosos era diferente. Eles já questionaram no mesmo momento, em seus corações, que é o que a palavra diz aqui, ó. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Arrazoavam, questionavam, estavam ali. Por que esses escribas estavam ali? Esses escribas, eles acompanhavam Jesus não para ouvir a pregação de Jesus, eles estavam ali era vigiando, eles estavam ali era querendo entender o ministério de Jesus, querendo entender o que Jesus faria, a ponto de poderem realmente persegui-lo, como realmente aconteceu. A intenção deles era essa. Eles estavam ali como observadores, espiões, alguma coisa dessa natureza. Né? Eles estavam ali era vigiando Jesus. E quando Jesus diz isso, eles já começaram, no coração deles, começaram a razoar, já começaram a imaginar, mas por que, aqui está no versículo 7, né? Por que fala ele deste modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Então ali eles já começaram a maquinar, a querer impingir a Jesus, né? A conotação ali de blasfemo, e alguns outros textos do Evangelho, eles acusavam Jesus de né, fazer os sinais, tudo com o poder do demônio. Era o que os religiosos da época faziam, era a forma como eles enfrentavam Jesus. E quando eles falam da blasfêmia, eles tinham, nós estamos falando aqui dos escribas, pessoas que conheciam a lei. Né? E a lei lá em Levítico, especificamente no capítulo 24, versículo 16, traz que a blasfêmia era punida com a morte. Ou seja, desde o início a intenção dos religiosos, dos judeus, fariseus, dos escribas, era matar Jesus. Tanto que acusavam de blasfêmia. E qual que era a blasfêmia nesse caso? Era perdoar os pecados, ou seja, era se passar por Deus, se colocar no lugar de Deus, porque eles tinham a certeza que o único que podia perdoar pecados era Deus, conforme estava nas Escrituras. Então essa é a segunda parte do texto, que é o questionamento dos religiosos, esse posicionamento dos religiosos, mesmo que fosse nos corações, né? Eles não estavam falando porque certamente ali existia uma multidão de seguidores de Cristo, eles não se expuseram naquele momento, mas eles arrazoavam nos próprios corações. Mas Jesus conhece o coração de todos, e aí a gente passa para a terceira parte do texto, que é a resposta de Jesus. Começa ali no versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, ou seja, eles não proferiram palavras, Jesus é que percebeu que eles estavam pensando aquilo. Disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Eu volto a repetir, em vosso coração. Então Jesus já sabia o que eles estavam pensando. Imagina o susto que eles tomaram, né? Não falaram nada, mas Jesus já sabia o que eles estavam pensando, o que eles estavam questionando. E já logo lança ali um dilema para eles, né? Que é o versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Por que Jesus propõe esse dilema? Porque ele logo em seguida ele ia demonstrar a natureza, né, de filho de Deus, a natureza de Messias, a natureza, ia demonstrar a divindade dele. Então propôs o dilema. Por quê? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados? Né? Em tese, qualquer pessoa poderia dizer isso. Não teria como provar. Como você vai provar uma questão espiritual? Como vai provar uma questão que está ali restrita àquele pecador e Deus, né? O pecador se arrependendo e Deus perdoando? Isso é uma questão espiritual, uma questão que não tem como ter prova. Né? Já a outra parte do dilema. O que seria mais fácil? Dizer isso ou curar uma enfermidade incurável? Né? Coloca esse dilema. Todos já sabiam a resposta. Né? Lógico que falar o que ele falou é mais fácil, ele não tem como provar. É aí que Jesus vem e
E fala no versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E cura aquele homem. Então Jesus aqui no versículo 10, ele estava falando para aqueles escribas, então ele cita uma passagem, quando ele fala Filho do Homem, ele está citando o profeta Daniel, que era um livro certamente muito conhecido ali pelos escribas, que o profeta Daniel, lá no capítulo 7 do livro dele, principalmente ali nos versículos 13 e 14, ele descreve uma visão que ele teve de Deus, né? Deus ali sentado na sua glória, comandando o mundo, e eis que vem uma figura como filho do homem, como filho de Deus, como uma figura humana, que seria o filho de Deus na visão de Daniel, e onde Deus lhe entrega todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio sobre a terra. Então Jesus ele usa essa expressão porque ele está justamente dizendo ali para aqueles escribas que ele era o Filho do Homem. Ele era o Filho de Deus, de quem recebeu do Pai todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio, inclusive para perdoar pecados. É o que ele fala, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ou seja, ele curou o paralítico. Porque aí ele estava demonstrando para aqueles homens ali toda a autoridade dele. Os pecados ele já tinha perdoado, mas como ele sabia que nos corações eles não estavam crendo, ele vai e faz o sinal e cura aquele paralítico. E esse paralítico, então, levantou-se no mesmo instante. Pegou o cobertor dele, enrolou o cobertor dele, foi embora andando. Um paralítico ali por todos conhecidos e um sinal maravilhoso. E vocês já podem imaginar como que aquilo ali não foi um evento assim maravilhoso. Um evento impressionante. Então Jesus, e isso é uma tônica no ministério de Jesus, ele não simplesmente vai lá e faz o milagre, faz o sinal, não, ele dá a demonstração de que ele é o Filho de Deus, ele ensina, e aqui ele ensinou sobre toda a autoridade. Aí o final do capítulo mostra que todo mundo se admirou, né? Ali todos ficaram admirados, deram glória a Deus e reconheceram que o que aconteceu nunca tinha acontecido antes. Ou seja, testemunhar ali todo o poder de Deus. Então essa é uma passagem muito bonita, meus irmãos, e que eu quero finalizar deixando aqui dois ensinamentos que a gente pode extrair dessa passagem, dois ensinamentos assim muito claros e que nós temos que trazer para nós aqui nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada em busca, né, do reino, em busca da nossa conversão, do nosso discipulado, né, do nosso arrependimento. O primeiro ensinamento é que muito mais, às vezes, daquilo que nós imaginamos que seria necessário para a nossa vida, a cura de uma doença, uma restauração de alguma questão familiar, ou financeira, ou de qualquer outra natureza, que talvez seja aquilo que nos aflige, mas muito maior do que isso, é a nossa necessidade de perdão dos pecados. É a nossa necessidade da cura da doença espiritual que é o pecado. Sem o perdão dos pecados, meus irmãos, não tem salvação, não tem reino, não tem o Evangelho. Então nós temos que ter sempre em mente que nós somos seres humanos limitados, pecadores, então nós temos que ter essa comunhão para sempre estarmos buscando o perdão dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas faltas, que elas podem acontecer mesmo no nosso dia a dia, pois é da nossa natureza. É buscar os perdão dos pecados e só existe uma pessoa, só existe um que pode perdoar os nossos pecados, que é Jesus. É Deus e Jesus intercedendo junto ao Pai por nós, para o perdão dos pecados. É na figura de Jesus que nós temos o perdão dos pecados, e esse é o outro ensinamento que o texto nos traz. Não é pastor, não é padre, não é missionário, não é igreja física, religião. Quem vai perdoar os nossos pecados é Deus, através de Jesus Cristo.
E é isso que Jesus deixou muito claro aqui, que todo o poder e toda a autoridade foi dado pelo Pai a Ele. Então é Jesus quem perdoa os nossos pecados. É Jesus quem nos recebe espiritualmente quando nós temos a certeza do pecado, o arrependimento verdadeiro no nosso coração e quando nós clamamos a Ele pelo perdão. Esse é o ensinamento que esse texto traz, que a gente pode entender e que a gente pode pedir ao Espírito Santo que fortaleça em nosso coração. Deus sabe o que é melhor para nós, meus irmãos. E às vezes aquele nosso clamor, aquele nosso desejo, talvez não seja o que nós estamos precisando no momento. Talvez o que nós estamos precisando é justamente um perdão, um fortalecimento na fé. Mas Jesus sabe o que nós precisamos. Então é nele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos firmar o nosso propósito, a nossa fé, igual esses homens, esses paralíticos tiveram fé em Jesus, e esperar nele, crendo, confiando que ele vai fazer aquilo que realmente é o que nós precisamos. Então eu deixo essa mensagem, espero que ela tenha servido como edificação para os irmãos e que todos nós possamos meditar nela e buscar sempre junto a Jesus aquilo que ele sabe que nós precisamos. Não precisa ser com palavras bonitas, não precisa ter dom de oratória. É em espírito e em verdade. É apenas nos quebrantando perante ele, que ele sabe daquilo que nós precisamos. Um grande abraço e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Um grande abraço e até breve, se Deus quiser.